Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer um pouco sobre o meu testemunho. Eu sei que muitas pessoas já sabem que conviveram comigo, outras não. Então por isso eu quero fazer esse vídeo para você que sofre com depressão, assim como eu, e síndrome do pânico. Eu quero trazer uma palavra para você e quero contar o meu testemunho. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece que sofrem com ansiedade, com síndrome do pânico. Porque eu creio que Deus, através do meu testemunho, vai falar na vida dessa pessoa. Então, gente, tudo começou quando eu tinha 17 aninhos. Eu cursava o segundo ano do ensino médio. E eu estava na sala de aula. Isso foi a primeira vez que aconteceu comigo. Eu nunca tinha sentido mal na sala dela dessa forma. Já me senti mal por dor de cabeça, por febre, alguma coisa do tipo. Mas em relação a isso, eu nunca tinha sentido. Foi a primeira vez. Eu estava na sala de aula e do nada eu comecei a me sentir mal. O professor estava olhando pra mim, estava rindo, todo mundo estava rindo de mim. Só que ao mesmo tempo eu sabia que era da minha mente, só que eu não conseguia parar e dizer, não, Carol, é sua mente, fique tranquila. Eu não conseguia. Eu ficava morrendo de vergonha. Então eu decidi conversar com a minha mãe e eu falei que eu não iria mais pra escola. E eu não fui mais pra escola. Fiquei em casa, até porque eu não tava mais me sentindo bem, eu tava muito mal mesmo. E aí eu comecei a ficar em casa, só ficava dentro do quarto. E eu só gostava de ficar no quarto escuro. E aquilo me fazia mal, eu sabia que fazia mal pra mim. Só que ao mesmo tempo eu me sentia bem. E aí foi quando eu comecei a conversar com o meu esposo, que agora é César, né, meu esposo. Comecei a conversar com ele e ele estava morando em São Paulo, a gente não estávamos namorando. E ele vinha visitar o pai no mês de abril. E a gente queria muito se ver e tal, porque éramos amigos. E eu queria muito ver ele e tal, só que eu não queria namorar. Eu tava solteira, mas eu não queria namorar. E ele queria namorar comigo, ele falou que queria e tal, mas eu falei que eu não queria porque eu tava com medo de sofrer o que eu já tinha sofrido antes. E aí eu falei que eu só queria tudo na direção de Deus, porque coisa terrível é quando a gente passa na frente do Senhor. Coisa terrível é quando a gente dá um passinho a mais do que aquilo que Deus quer. É triste. Então, eu precisei passar por tudo isso pra mim aprender. E foi aí que eu aprendi. Eu falei que eu não queria, de jeito nenhum, se não fosse de Deus. Porque eu sabia que eu iria sofrer. E quando ele veio em abril, foi visitar o pai, né? E, gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa. E aí, ele visitou o pai e foi pro culto no domingo. Eu vi ele no domingo, normal. Se falamos, oi, tudo bem, ok, tchau. Só que aí, dentro de mim, ao mesmo tempo que eu não queria namorar com ele, eu queria, sabe? Aquele meio termo, só que eu estava com medo. E Deus usou um vaso pra ele, num círculo de oração, falando que o que ele queria estava naquele lugar. Eu acho que foi mais ou menos assim. E aí, ele não me falou nada, depois que ele me falou. Ele não quis me falar nada e ele me pediu em namoro. Eu falei, ó, Deus, eu vou dar essa oportunidade a ele, eu vou namorar, mas se não for da tua vontade, que o Senhor permita alguma situação e a gente não continue. E aí eu passei mal. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu acho que ele não sabia que eu sofria de ansiedade. E é como eu sempre digo a ele, eu digo que ele é um guerreiro. E Deus, ele me deu um homem de Deus, uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Sou muito grata ao Senhor pela vida dele, porque para passar comigo o que ele passou, não é todo mundo que aguentaria. E ele foi um homem tanto, então eu sou muito grata ao Senhor pela vida dele, porque Deus, ele foi fiel comigo, né? Então eu passei muito mal. E nisso eu comecei a ter crise de ansiedade. Gente, não era um dia, não era 2 dias, não era 3. Era direto, eu tendo as mesmas crises. Eu começava a ficar sem ouvir, aí depois eu comecei a perder a memória. Isso porque pessoas me contaram depois. Eu perdi a memória, não conseguia reconhecer ele, eu não conseguia reconhecer ninguém. Eu acho que só minha mãe, eu acho que só minha mãe. E nisso daí, eu comecei a passar mal, eu urinava nas calças, ou então onde eu tivesse, eu urinava.
Então eu fiquei muito mal e minha mãe, nesse dia que eu tive a perca de memória, ela conversando comigo, ela disse que eu me arrumei e eu falava pra minha irmã, eu falava, Gleise, eu vou pra uma festa, eu quero me arrumar pra uma festa. Eu não tava consciente. Eu dizia que eu ia pra uma festa que minha mãe tava me esperando. E, gente, não era nada disso. Minha mãe tava na igreja orando. E aí eu me arrumei tudo. Aí fui andando e minha cunhada me pegou na rua. Aí eu vim pra casa e minha mãe decidiu me levar pra um hospital em Aracaju. E eu fui para Aracaju. Cheguei lá, fui fazer todos os exames lá no hospital e tal. Gente, pra você ver que depressão, como muitos dizem, depressão é falta de Deus. Depressão é pecado. Gente, não é. Não é falta de Deus. Pra você ver como as coisas são, eu tava passando mal, tava triste, abatida, angustiada dentro de mim. Eu tava namorando, tudo ok, mas eu tava angustiada dentro de mim porque eu não tinha motivo, não sei, assim, motivo tinha. Eu tava passando por um momento difícil, passei por muitos anos um momento difícil, então foi o causador da depressão e da síndrome do pânico. Então, assim, Deus usou pra mim um radiologista lá no hospital. Então eu ficava na minha mente o tempo todo, Senhor, será que é de Deus eu namorar com ele? Será que não é? Aí quando foi nesse dia que eu fui no hospital, que eu tava no hospital, fiz todos os exames, tal, deu ok. Aí passei pelo neurologista e depois eu fui pro radiologista. E na hora que foi passar pelo radiologista, gente, Deus usou ele pra mim. Nas pequenas palavras. Isso eu já tinha voltado à consciência. Então eu consegui ouvir bem, sabe? E guardei isso dentro de mim. Foi lindo o que Deus falou, sabe? Foi em pequenas palavras. E aí eu peguei aquilo pra mim. Eu disse, Deus tá falando comigo. E eu não lembro, agora no momento eu não lembro muito bem quando foi, assim, o dia, a hora exata. Mas eu me lembro muito bem do que ele falou pra mim. Ele falou, Caroline, tudo bom? Você é uma jovem muito bonita. Falou que ele era evangélico, que ele queria contar um testemunho dele pra mim. Gente, ele não sabia do que eu passava, ele não me conhecia, ele só sabia que meu nome era Caroline porque estava na ficha. Então, ele começou a contar o testemunho dele, que ele tinha se relacionado com a pessoa e não tinha dado certo, ele tinha sofrido, e que Deus ele tinha preparado outra pessoa pra ele e tal, e começou a falar que agora ele era feliz e tinha filhos. Gente, quando ele começou a me contar aquilo, eu começava a chorar. Eu chorava porque eu sabia que Deus ele estava falando pra mim. Tipo, era um conforto, sabe? No meu coração era como se Deus estivesse dizendo, filha, sou eu te dando uma oportunidade. Sou eu que tô te dando uma nova chance. Então eu falei, Deus, então é do Senhor. Se o Senhor está falando isso comigo, é do Senhor. Então eu segurei naquilo que ele me falou. E nisso, vim pra casa, comecei a fazer tratamento, porque a neuro passou umas medicações pra mim, ela me diagnosticou com síndrome do pânico e com ansiedade. Então, comecei a passar pelo psiquiatra, tomar minhas medicações, que ele sempre passava, e fazer sessões com a psicóloga. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Foi um momento, não vou dizer que foi o mais triste da minha vida, porque eu já passei por outro momento triste, foi logo na minha gravidez. Mas assim, foi um momento muito triste da minha vida. Foi quando eu descobri a depressão, foi as crises, porque, gente, é muito doído. No outro dia, gente, quando a gente temos uma crise, no outro dia o nosso corpo fica tão doído, eu mesma não conseguia me levantar da cama. E eu ainda sofro com isso até hoje, mas você pode me perguntar, Carol, mas até hoje você sofre com isso e por que Deus não lhe curou? Gente, Deus ele sabe o que faz. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Será que se eu não tivesse hoje depressão, síndrome do pânico, eu estaria servindo ao Senhor? Não sei, gente. Eu não oro a Deus, sabe, mais pedindo cura. Eu não oro mais pedindo a cura, eu oro para Deus agora para que Deus ele me ajude a enfrentar e que tudo isso um dia sirva de testemunho para vidas. Eu só oro pedindo isso a Deus, porque no tempo certo, se Ele quiser curar, amém. E, gente, é muito triste. E, ultimamente, eu também tive outra crise.
de ansiedade e de síndrome do pânico de novo, né? Eu tive uma sensação de morte, que eu ia morrer, eu começava a passar mal, eu suava frio. Mas em todo tempo, eu quero dizer a você que sofre com ansiedade, que sofre com síndrome do pânico, Deus, Ele é com você. Para mim, eu tinha sofrido antes, no passado, eu achava que eu nunca ia ser feliz. Eu achava que a felicidade ia ser algo muito difícil para mim, que eu não ia alcançar a felicidade, que eu dizia para mim. Eu me olhava no espelho, eu dizia que eu era feia e que eu ia morrer e que eu ia ser infeliz, que Deus, para que Deus me fez? Gente, eu questionava a Deus, eu ia pro banheiro, eu falava, Deus, para que o Senhor me fez? Por que eu nasci? E certa vez eu fui para um culto. E quando eu fui nesse culto, o pregador, ele não me conhecia e ele me falou assim, olhou para mim e falou, você é linda. Nunca diga que você é feia. Gente, eu começava a chorar. E ele disse, eu vejo você vestida em um vestido branco. E o meu sonho era o meu casamento. Eu sonhava, eu dizia, Deus, eu ainda vou ser feliz. Eu ainda vou conseguir construir uma família. E para a glória de Deus, eu consegui. O Senhor, Ele me deu uma família linda. O Senhor, Ele restaurou todos os meus sonhos. O Senhor, graças a Deus, me deu uma filha, que era o meu sonho. Era ser mãe de menina. Eu não podia engravidar. Quando eu estava grávida, a psicóloga falou para mim, olha, Carol, você tem 80% de chance de ter depressão pós-parto. Porque eu tinha muito medo, não porque eu não gosto de criança, de menino, do sexo masculino, mas devido ao que eu passei, eu tinha muito medo, gente, de eu engravidar de um menino e o menino acabar fazendo o que a pessoa fez comigo, entendeu? Era mais ou menos isso. Então eu não queria, eu chorava muito, só sabia eu e Deus, eu gritava, Deus não me deu um menino porque eu sei que eu posso sofrer tudo aquilo de novo e eu não queria isso pra minha vida. E para honra e glória de Deus, o Senhor realizou o desejo do meu coração, o desejo do coração do meu esposo, que é termos uma menininha. Foi difícil a minha gestação, foi muito complicada, mas para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui. E eu quero lhe dizer uma coisa, não desista. Não deixe o inimigo, ele tentar colocar coisas na sua mente. Você é vencedora, você é mais que vencedora. Jesus lhe chamou para ser uma vencedora nessa terra. Jesus lhe chamou com o intuito de você ser campeã. Então não ligue para o que as pessoas falam, mas ela tem depressão, mas ela tem... Não se importe. É falta de Deus. Não. Pelo contrário, você tem um Deus, e um Deus grande, que zela e cuida de ti. Se você está passando por esse momento difícil, não é porque você quer, porque depressão ninguém pede, doença ninguém pede. Quem é que vai dizer, hoje eu quero tal doença, amanhã eu quero aquela? Ninguém pede. Doença, ela vem sem a gente pedir, sem menos esperarmos. Mas creia que tudo vai passar, que assim como Deus, Ele fez na minha vida, Ele restaurou os meus sonhos, porque eu não tinha esperança, mas eu não queria casar, eu não queria ter relacionamento. E o Senhor, Ele mudou a minha vida. E por que Ele não pode mudar a sua? Ele vai mudar a sua. Ele te ama. Não desista, não queira tirar a sua própria vida. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não vai conseguir. Não, diga para ele que você tem um Deus que cuida, que te ama e que a cada dia lhe dá a oportunidade de viver. Essa fase vai passar. Para os médicos, a depressão pode não ter cura, mas para Deus ela tem, porque você tem um Deus que Ele é médico por excelência. E o que eu digo hoje para vocês, com o meu testemunho, de tudo que eu passei, eu tenho algo para dizer para vocês hoje. Não desista dos seus sonhos. Eu sonhava, eu desejava, mas devido ao que eu passei, eu deixava o medo tomar conta de tudo. Eu não conseguia nem ir na esquina sozinha, porque eu tinha medo. Mas o Senhor, Ele sempre foi comigo. Então, não deixe que o medo tome conta de tudo. Não deixe que o medo tome conta da sua vida. Não deixe que o medo, ele limite os seus sonhos. Não. Coloque uma coisa na sua mente. Comece a determinar. Olhe no espelho, faça
técnicas de olhar no espelho falando pra si próprio. Diga, eu sou linda, eu sou bonita, eu sou bonito. Deus, ele me chamou com um propósito. E eu vou conseguir fazer aquilo que Deus quer, tá bom? Que Deus continue abençoando. Que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Para aquelas pessoas também que estão sofrendo com ansiedade, com síndrome do pânico, ou até mesmo que acham que Deus esqueceu, que está passando por esse momento difícil e que Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu ninguém. Deus, ele está ao nosso lado, ele não nos esquece, ele nos ama, tá? E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu sei que Deus, ele vai falar com você e que vai edificar vidas. Um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus continue lhe abençoando.